aqui com vocês. Já tive aqui algumas vezes com a Kelly, né, aqui no Jerônimo Mendonça. Então é uma alegria estar aqui novamente com vocês para a gente conversar hoje a respeito, né, aqui no seminário, a respeito das leis morais e da nossa felicidade. Então, o que a gente pensou, assim, a princípio? Nessa primeira parte, a gente abordar com mais detalhes sobre as leis morais. Depois a gente vai ter um lanche, a gente para um pouquinho, volta para fazer a nossa segunda parte a respeito da nossa felicidade em si, e depois um momento mais de perguntas e respostas. Então, esse foi o escopo geral, na forma pela qual nós pensamos em trazer o estudo, em conduzir o seminário, mas, na verdade, a gente quer deixar aqui bem, de forma bem à vontade, assim, mais como se fosse uma roda de conversa do que um bate-pronto, assim, só eu falando. Então, vocês podem ficar à vontade para qualquer momento levantar o braço para poder fazer um comentário, para perguntar alguma coisa, para intervir, enfim. Então, acho que assim, os ambientes menores nos favorecem muito essa troca. Eu acho isso muito rico, eu particularmente me sinto mais à vontade, gosto. Então, aqui eu estou em casa, vocês fiquem à vontade também para poder perguntar, falar, fazer qualquer comentário, tá bom? Bom, falando sobre as leis morais, o que a gente pensou, né? Onde que isso é abordado? De onde surgiram as leis morais? Na verdade, as leis, elas são divinas, né? Então, quando a gente olha desde o Velho Testamento, quando Moisés recebe ali os 10 mandamentos, e nós nem muitas vezes sequer relembramos deles, ou sequer sabemos falar os 10 assim, de bate-pronto, né? Lembro, eu fui católico de formação, assim, enquanto criança. Eu lembro lá da minha bisavó, que me dava a catequese, e ficava lá gravando quais são os 10 mandamentos, não sei o quê. Então, tinha todo aquele ritual, né, para você poder decorar, lembrar disso tudo. E acaba que a gente, às vezes, muitas das vezes, nem esquece ou nem passa, né, passa batido. Mas, na verdade, é uma norma de conduta que, desde aquela época, nós já vamos tendo, que Deus nos envia para que a sociedade em si possa se agrupar, possa se aglutinar, mas, ao mesmo tempo, ter uma forma segura e prática de poder, tudo bem, Sormindo? De poder, de fato, conseguir conduzir de uma forma correta. Porque a sociedade, ela começa a se organizar, por exemplo, desde a época lá da Mesopotâmia, e naquele momento, quando a sociedade começa, as pessoas começam a viver em coletividade, já ali começa a dar encrenca. Já se passaram em mais de 4.000 anos dessa época, até hoje ainda não está resolvido, não. Mas, naquele período, a escrita, por exemplo, começa a surgir, como uma necessidade, por exemplo, de contar, de relacionar, de ter trocas com as outras pessoas. Então, do ponto de vista prático, aquilo já era necessário. E a partir do momento em que começam as pessoas a se relacionarem umas com as outras, consequentemente precisam existir regras, leis, para que as pessoas tenham as suas posses, por exemplo, respeitadas, para que elas saibam se relacionar com o outro de forma justa. Então, lá na sociedade na época, existia um rei chamado Rei Hammurabi, e ele cria 282 leis conhecidas como Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi eram essas leis, 282, que visavam ali estabelecer normas de conduta entre as pessoas, entre as civilizações. Qual que era a grande defasagem da época? A grande defasagem era que, na verdade, essas leis elas eram baseadas naquela famosa frase, olho por olho, dente por dente. Então eu roubei um carneiro do Sormindo, vai lá e pode roubar um carneiro meu. Ah, eu maltratei tal pessoa, eu posso me vingar de tal pessoa. Então, além de ser baseada nesse olho por olho, dente por dente, havia ainda uma outra questão muito complicada, que era justamente a parte do status e poder social. Então, se eu fosse uma pessoa que estava numa condição boa perante a sociedade, se eu tivesse muitas posses, se eu fosse ali da nobreza, da parte mais importante do governo, eu poderia ter alguns privilégios que o restante da população não poderia. Então a lei ia ser mais branda para mim, ia ser mais suave, mais leve, enquanto que para o restante ia ser mais carrasco. Nada muito diferente do que acontece hoje em dia, né?
mas, do ponto de vista da sociedade na época, era aquilo que acontecia. E é interessante porque eu não estava nem pensando em falar isso daqui, mas já que veio, a gente vou trazer a história também. Porque existia naquela época, já agora, porque a Mesopotâmia ela vai de um período de 4.000 anos antes de Cristo até o século IV antes de Cristo. Então, um período muito grande que passaram ali por diversos reis, diversos reinados, diversos povos diferentes. E um desses povos, e um desses reis que passaram por lá, era justamente o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor até ficou famoso, né, lá na Babilônia por causa dos jardins suspensos que ele manda fazer para a rainha Semíramis, que era sua esposa e é considerada uma das maravilhas do mundo antigo. E ele, na verdade, também teve uma novela que retratou a história dele. Alguém que chegou a acompanhar aqui da Record? Não? Outro dia eu fazia uma palestra, contei isso, a pessoa começou a contar tudo, falou, é coisa boa. Então, pelo menos para isso serviu. Então, assim, é um rei que ficou um pouco mais famoso por conta das suas obras e tudo mais. Mas quando a gente analisa a sua norma de conduta perante a civilização, a gente percebe uma característica que é muito comum e é ressaltada para nós nas obras da codificação. Por quê? Nas obras da codificação e na doutrina espírita, também nas obras subsidiárias, nós percebemos que temos 4 grandes grupos que são formados aqui no planeta Terra como população. Então, o primeiro grande grupo são de espíritos que são criados aqui na Terra. Então, enquanto houve o processo de criação da Terra, esses espíritos estavam sendo criados aqui, e são aqueles espíritos que nós podemos ser considerados como nativos da Terra, ou seja, estão aqui vinculados ao orbe terrestre. Então, esse é o primeiro grupo, e o segundo grupo nós temos os grupos dos estrangeiros, ou seja, são os grupos de espíritos que foram criados antes, conviviam em outro planeta, mas que por algum motivo vieram para cá. Podemos citar ali, por exemplo, o grupo dos capelinos, que nós já ouvimos falar tanto. Os capelinos, por exemplo, do ponto de vista intelectual, eles eram avançadíssimos. Tinham condições, pensamentos, ideias muito avançadas. Mas, por outro lado, do ponto de vista moral, eles falharam gravemente. Então, eles receberam uma oportunidade de encarnar aqui no planeta, por exemplo, ali na região da civilização do Egito, para que pudessem, ao mesmo tempo em que traziam o progresso intelectual para a Terra, tinham a oportunidade da sua redenção moral. Então, esse é o outro grupo, o grupo dos estrangeiros. Nós temos ainda também aqueles espíritos que, do ponto de vista moral, eles eram ainda pouco evoluídos, mas do ponto de vista intelectual, muito avançados. E, por fim, nós temos ali um grupo menor, que são dos missionários, que de tempos em tempos aparecem aqui no planeta e vêm, de fato, impulsionar o progresso, seja ele moral, seja ele da ciência, da política, da religião, seja de qualquer onde for. Então, nós temos esses grupos. E o rei Hammurabi, ele tinha essa característica de uma pessoa completamente perturbada do ponto de vista moral. Uma pessoa inteligente, capacitada, que herda o trono do seu pai aos 25 anos de idade, mas ele era um senhor completamente sanguinário. É ele que, inclusive, faz a primeira invasão de Jerusalém e manda destruir o templo de Jerusalém. Porque o templo ele é destruído por 2 momentos. Um primeiro momento com o rei Nabucodonosor e um segundo momento depois, mais tarde, com os romanos. Então, como ele era um senhor muito sanguinário e tinha a ambição, a questão das posses de forma muito enraizada, ele fazia guerra para tudo quanto é canto, sempre buscando conquistar mais territórios. E não satisfeito, o que ele fazia? Ele, quando dominava um povo, ele tinha um prazer de pegar uma lança e ir ferindo olho por olho daquelas pessoas. Cegava um por um. Como cegar um por um demandava muito tempo, ele falou assim, eu quero, ao invés que vocês me deem uma lança, deu essa ordem aos servos, que vocês criem uma lança com 2 fincos, para que de uma vezada só eu fure os 2 olhos. Então ele é um dos criadores, por exemplo, do bidente, de uma forma que ele conseguia fazer isso de uma forma só. Aí a gente pensa, qual era a perversidade de uma criatura dessa naquele momento? Então por que eu estou contando essa história toda? Porque esse era um traço de personalidade daquele espírito naquela época, naquele momento. Mas, mais para o final dessa primeira parte,
a gente volta nessa história. Então, a sociedade na Mesopotâmia naquela época começa a se organizar. As pessoas viam essas situações todas de guerras, de posses, de trocas e tudo mais e pensam assim, poxa, como é que eu vou me organizar do ponto de vista moral? Porque ali, desde aquela época, já tinha uma religião, já tinha algo que nos mostrava que não poderia ficar apenas no terra a terra, no materialismo. Então as pessoas já são convidadas a pensar no além, pensar numa lei divina, pensar em um Deus, mesmo que ainda de forma muito equivocada naqueles momentos. Com o amadurecimento do pensamento religioso e mais tarde com o advento do Espiritismo, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, nós vamos receber, no ano de 1857, o Livro dos Espíritos. Ali é o maior tratado de filosofia, de ciência e de religião que nós podemos ter. Provavelmente nós leremos e passaremos ali por diversos momentos e não vamos, nessa encarnação, conseguir abranger tudo que ele tem para nos oferecer. Eu agora me recordo de uma passagem que Divaldo narrava em suas palestras muito interessante. Porque ele, quem aqui já teve a oportunidade de assistir o filme do Divaldo, O Mensageiro da Paz, vale a pena. Outro dia eu reassisti e, assim, como é bom aquele filme. E ele recebe ali como uma orientação estudar sempre o Livro dos Espíritos, né? Então, ficar assistindo, lendo, relendo, lendo e relendo. E numa palestra, ele estava contando que ele estava lendo e relendo. E só um adendo aqui, tá? Um amigo que tinha muito contato com o Divaldo, ele conta que Divaldo, quando pegava para ler, e esses espíritos como Divaldo, Chico, eles não precisavam ler igual a gente lê, não, sabe? Eles só iam folheando a página assim, ó, e vai fazendo download de tudo que tá ali, do conteúdo todo. É uma coisa assim, impressionante. É igual o Chico respondendo carta, né? Ele, quando ia responder as cartas, ele não abria a carta um por um para poder ler e decidir qual que ele ia responder ou não, porque eram milhares de cartas chegando. Era só pegar assim, essa eu vou responder, essa aqui não precisa, essa é isso, essa é aquilo. Então, são lá dentro aí da mediunidade. Então, o Divaldo, ele começa a fazer aquele estudo e sempre visitando o Livro dos Espíritos. Só que teve uma vez que ele bem que quis colocar a Joana de Ângeles na parede, de falar assim, olha, com todo respeito, a senhora me diz que tudo está contido no Livro dos Espíritos. Tudo quanto é ciência, tudo quanto é pensamento e tudo mais. Mas surge no planeta, na época que estava ali os primeiros burburinhos, a questão da física quântica. E eu já li, já reli, já passei por todas as partes aqui, não consigo enxergar a física quântica aqui no Livro dos Espíritos de jeito nenhum. Eu acho que Kardec não sabia dessa questão, não. E os espíritos comeram mosca que ia ter física quântica aqui no planeta. Aí a Joana vira para ela e falou assim: vai lá na questão que fala do átomo ao arcanjo e vê se ali não é um tratado de física quântica. E aí tinha lá, e aí ele conseguiu enxergar depois disso tudo o que se tratava da questão. Então nós percebemos que ainda nos falta olhos de fato ver aquele livro, de entender, mas sobretudo do ponto de vista moral é o que nos falta para enxergar mais a fundo na obra. Então é esse o nosso grande propósito, esse amadurecimento moral, para que a gente possa de fato desenvolver e absorver cada vez mais esse conteúdo riquíssimo. Pensando nisso, nós decidimos nos debruçar sobre o livro. Por quê? Obviamente, a gente lê o Livro dos Espíritos, mas a gente já parou para pensar em como que ele foi organizado, por que daquela estrutura. Nós sabemos, por exemplo, que a primeira parte do Livro dos Espíritos, a segunda parte ali depois vão desdobrando nas outras obras da codificação, né? A terceira parte no Evangelho segundo o Espiritismo, a segunda parte lá na Gênese, o Céu e o Inferno, ou seja, aquelas outras obras são para dividir justamente essas quatro partes. Mas nós sabemos que Kardec faz esses questionamentos aos espíritos, faz essas perguntas, mas os espíritos respondem, mas não são os espíritos que ordenam aquela sequência. Tanto é que Kardec deixa claro para nós, lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, o seguinte recorte. Este livro é o repositório dos seus ensinos, aqui se referindo aos ensinos dos espíritos, né, as respostas que eles deram às perguntas que Kardec formulou. Só que ele considera aqui, ó, só a ordem
e a distribuição metódica dos materiais, assim como as notas e as formas de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então, qual foi a competência de Kardec? A ordem da sequência das perguntas e a distribuição metódica das matérias. Então, foi tudo pensado, foi tudo organizado. Por que começa lá com a questão tratando sobre Deus? Por que tem depois, lá vamos ver hoje a parte da terceira parte das leis morais? Por que depois é da consolação? Então, isso tudo tem um porquê. Isso tudo foi pensado, não foi colocado lá de forma aleatória. Então, Kardec ele elabora tudo isso. E o que nós vamos nos debruçar nessa primeira parte é porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Hoje, o que nos interessa é entender um pouquinho da estrutura da terceira parte. Por quê? Porque na terceira parte é que estão as leis morais. Então, é entender por que ele formulou dessa forma, entender quais são as leis morais e como que ela nos rege em relação a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Então, essa estrutura didática da terceira parte do Livro dos Espíritos, elas, na verdade, nessa parte, Kardec busca, com as leis morais, responder a 3 grandes indagações. Então, esse é o propósito da terceira parte. Responder a 3 grandes indagações. Qual seria a primeira indagação? O que é a lei moral? O que é a lei moral? O que vocês acham? O que vocês poderiam dizer? O que é a lei moral? As leis de Deus? O que mais? Pensaram em mais alguma coisa? O que é a lei moral vai ser respondido, e como nosso amigo disse, esqueci seu nome. Marcos? Marco. Então, como Marco diz, são as leis de Deus. Agora, o capítulo 1 todo dessa terceira parte vai ser justamente para poder responder essa pergunta, essa indagação. Tudo bem com a senhora? Tudo, jóia. Vai ser justamente para responder essa indagação. O que é a lei moral? Então, Marco, lá na 617, vai ter a 617, a 617A, e depois vai ter um comentário de Kardec que eu vou trazer aqui, que é justamente o ponto que você falou. Porque ele diz assim, ó, entre as leis divinas, que é aquilo que você falou, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Então, as leis divinas têm aquelas que vão reger aquilo que nós conhecemos como matéria. Por exemplo, os astros circundando a lei da gravidade está regendo a matéria, independente da nossa vontade. Isso é o quê? É uma lei divina, que é assim desde sempre, sempre vai ser. Então, é uma lei divina? É uma lei moral? Sim. Então, algumas, elas resultam no movimento das relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então, para estudar, por exemplo, a lei da gravidade, a astronomia, a parte de deslocamento, é competência de quem? Da ciência. Então, quem que vai estudar isso? A física, por exemplo. A matemática, a astrologia e por aí vai. Mas é uma lei divina? É uma lei moral? É. Agora, as outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então, as leis morais, elas, na verdade, correspondem e dizem respeito às nossas relações com Deus, conosco mesmo e com o próximo. E as leis divinas, elas englobam as leis morais e as leis que regem todo o aspecto físico. Conseguiu distinguir? Então, as leis morais, elas são as leis divinas, que dizem respeito às nossas relações com Deus, consigo mesmo e com os nossos semelhantes. E é esse o estudo que ele vai fazer aqui, nessa terceira parte. Que leis são essas que eu preciso ficar atento na minha relação com Deus?
Porque lá na primeira parte ele já definiu o que é Deus. Lembram disso? Lá da primeira questão, o que é Deus? Ele abre assim. Então é a minha relação com Deus. Eu tenho uma relação com Ele. Eu preciso ter uma relação comigo mesmo. Como eu me enxergo? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida? É possível ser feliz? Por que eu passo por isso que eu estou passando? Por que o outro não passa? Como que é a minha relação com o outro? Por que eu me sinto bem quando eu ajudo o outro? Por que eu tenho que ajudar o outro? Isso tudo envolve a moral. Então, são essas questões que nós vamos perceber aqui no estudo. Então, a partir do momento que nós temos essa primeira indagação respondida no capítulo 1, o que é a lei moral, que é a nossa relação conosco mesmo, com Deus e com o semelhante, ele vai descobrir agora como que isso se aplica. E aí vai do capítulo 2 até o capítulo 11, que são as leis morais ali que ele vai abordar para cada um de nós. Nessas leis que vão do capítulo 2 ao capítulo 11, elas vão mostrar para nós os nossos deveres que cada um de nós possuímos em relação a esses três aspectos que nós entendemos com a lei moral. Então, o primeiro dever que nós temos é para com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Isso fica claro com Jesus. Jesus, a todo instante, ele mantinha uma conversa, um estudo, uma elevação moral com Deus. Eu e o Pai somos um só. E isso, na verdade, foi motivo para muitas interpretações equivocadas, acreditando que Jesus e Deus fossem a mesma pessoa. Sendo que, na verdade, isso não é assim, né? Ele apenas nos estava mostrando que, dado a sua perfeição moral, a sua capacidade evolutiva, ele já conseguia ser, de fato, ter a capacidade de compreensão e apreensão do pensamento divino. Como diz Kardec, Jesus era o médium de Deus. Então, ele tinha já como finalidade exercer e executar a vontade divina no plano maior. Então, os primeiros deveres que nós temos enquanto espíritos, enquanto seres humanos aqui encarnados, são os nossos deveres para com Deus. Depois, o segundo dever que nós temos é para conosco mesmo. Nós temos o dever, por exemplo, de nos cuidar, de preservar a nossa vida, preservar a nossa saúde mental, a nossa espiritualidade. Nós temos o dever de nos aprimorar, de nos tornarmos pessoas melhores. Isso tudo diz respeito a nós mesmos. E por fim, nós temos o terceiro dever, que é justamente para com o próximo. Vivemos em sociedade. O meu direito vai até onde esbarra o direito do outro. Como que eu me lido com essas pessoas? Como que eu lido com aqueles que são meus parentes, sem nem eu quiser que eles fossem? Com os meus pais, com a minha mãe, com meus irmãos consanguíneos? Com as pessoas que eu convivo no meu trabalho, no centro espírita, no meu bairro, nos meus vizinhos? Como é que são os meus deveres em relação a isso? Então, por isso que Jesus pega toda a lei divina, espreme tudo e fala assim, olha, vamos simplificar. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Percebe aqui as leis morais? Percebem que os nossos três deveres, Deus, comigo mesmo e semelhante? Então isso está muito claro para nós na terceira parte do Livro dos Espíritos. Deus, homem, próximo. E aí, se a gente ainda for desdobrar isso, nós percebemos que a nossa relação com Deus está relacionada no âmbito da justiça. Ao âmbito da justiça. Por quê? Porque ele é quem tem a capacidade de analisar os fatos, de ver a situação, por exemplo, que eu comentei lá na Mesopotâmia, que tinha aquelas 282 leis, ver todos aqueles traços de crueldade, e aos olhos do mundo as pessoas até passarem impunes. Mas aos olhos de Deus, a consciência vai acusando se eu fui justo, se eu fui injusto. Por que que ele teve aquele tipo de atitude? Vamos dar a misericórdia a ele para que ele consiga, de fato, reparar, ter uma oportunidade de redenção. Então, Deus está muito ligado ao aspecto da justiça.
E para consigo mesmo é o aspecto do amor. Saber se amar. O amor passa também pelo auto-perdão. Saber perdoar. Perdoar as escolhas passadas. Perdoar por ainda não sermos aquele que gostaríamos de ser. E por fim, para com o próximo, que é o âmbito da caridade. É o amor em movimento. Benevolência, indulgência e perdão. Não é o BIP que nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos? Então, aí são os meus deveres para com o próximo. Então, do capítulo 2 ao capítulo 11, ele vai mostrar justamente esses nossos deveres, para com Deus, para comigo mesmo e para com o próximo. Vamos deixar mais claro, então? Por exemplo, quais são os deveres do homem para com Deus? Nós temos ali no capítulo 2, da terceira parte, que é a lei de adoração. Então, esse é um dever meu para com Deus, que está incluso nas leis morais. E lá o que Kardec mostra? Que a lei moral, ele pergunta, e que consiste a lei de adoração? Em que consiste ela? E eles respondem, na elevação do pensamento a Deus. Deste pela adoração, aproxima o homem a sua alma. Então, a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Então, esse é um dever que nós temos. Aqui ele fala que nós temos que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, que a gente tem que ler lá no Fé e Caridade a gente tem a Sagrada Mãe de Cristo, a Prece de Cartas. Existe algum rótulo? Não. Então, como é que eu posso fazer isso? Jesus já tinha nos orientado. Olha, entra em teu quarto e em segredo ora ao Pai. Ele nos deu, através do Pai Nosso, um modelo, uma ideia de como fazer. Mas vocês conhecem a oração do Benedito? Não? Tinha um senhor que não sabia fazer oração e tudo mais, e as pessoas ainda zombavam dele, sabe? Lá, não sabe fazer, não sei o quê. E aí ele só falava assim, ó, Senhor, Benedito está aqui. Benedito está aqui. Mas era de um fervor, de uma vontade, de uma conexão tão grande que se ligava e se elevava em pensamento muito mais alto do que qualquer prece protocolar que às vezes nós espíritas fazemos para iniciar uma reunião, finalizar, fazer o evangelho no lar, enfim. Então é uma conexão através do pensamento. É o pensamento que faz nos elevar. Mas força mesmo precisa impor a vontade. Tem que impor a vontade. Lembram daquele ditado? Ditado não, né? Aquela frase que falavam: as portas, as orações de uma mãe arrombam as portas do céu? Por que isso se dá? Porque... Oi? O amor. Por quê? Porque o amor de mãe é diferente, é ou não é? É o amor. Então, o que acontece? Quando uma mãe, por exemplo, está com uma situação delicada ali para o seu filho e vai pedir assim, Pedro, faz uma prece aí pelo meu filho. Eu posso fazer com a maior boa vontade, mas a mãe vai fazer uma prece diferente. E o que tem de tanta diferença? É o amor, é a vontade. Por quê? Nós vemos na doutrina espírita que o pensamento, ele tem forma, ele é matéria. Então, tudo aqui que a gente está pensando agora está sendo depositado aqui no fluido cósmico universal, como se fosse uma piscina. Então, imagina só, uma piscina, e cada pensamento é uma bolinha daquelas bolinhas de piscina. A gente vai depositando. Para eu poder transportar o pensamento de um lugar para o outro, eu preciso fazer força, eu preciso colocar vontade. Então, para eu tirar essas bolinhas que estão aqui, ó, nessa esfera da Terra, bem material, e fazer com que isso chegue no plano espiritual, eu preciso impor a vontade. Só que às vezes a vontade do Pedro, a bolinha vai fazer assim, ó, subir e descer pequenininho. Mas a vontade da mãe é tanta que ela vai fazer assim, ó, pegar aquele trem, jogar lá para cima e vai arrebentando tudo lá. Então é uma conexão. Às vezes no trânsito, gente, a gente pode estar ali parado e simplesmente elevar o pensamento a Deus. Eu estou cumprindo um dever meu. Eu estou me aproximando de Deus. Eu não consigo me aproximar de algo que eu não admire, que eu não adore.
Se eu não admirar Deus, eu jamais vou me aproximar dele. Se eu não conseguir chegar aqui, por exemplo, ó, no jardim e olhar o sol batendo ali nas árvores e achar, não conseguir admirar a beleza daquilo, como é que eu vou me aproximar de Deus se eu não consigo admirar a beleza da sua criação? Então é um processo do desenvolvimento do bom, do belo, do harmonioso. Eu preciso ter a capacidade de começar a enxergar a beleza de Deus em todas as situações, em todas as suas criações, porque isso me aproxima de Deus. Então, no capítulo 2, nós temos esse primeiro dever do homem para com Deus. Mas também nós temos no capítulo 3 um outro dever do homem para com Deus. Quem arrisca? Vamos ver se a memória do povo está boa. Pensam aí nas leis morais. Algum palpite? Falou? Qual que é o palpite, Marco? Ao próximo? Não. Não deixa de ser. Mas lá no capítulo 3 da terceira parte está assim, ó, lei do trabalho. Olha que coisa. E é curioso, porque a gente pensa assim, poxa, o trabalho, a gente pensa que pode ser uma lei mais relacionada a nós mesmos ou ao próximo, né? Mas para mim, pelo menos, não foi uma forma, não foi uma coisa tipo, óbvia da relação de nossa para com Deus. Mas lembram de uma frase que Jesus que ele diz assim: "Meu pai trabalha até hoje, e é por isso que eu também trabalho"? Então, o trabalho, ele, na verdade, é um dever para com Deus. Porque lá no Livro dos Espíritos, na 139, ele vai perguntar assim, qual o objetivo da encarnação? E eles vão mostrar para nós que o objetivo é chegar à perfeição, mas lá no finalzinho eles vão dizer assim, olha, visa ainda outro fim a encarnação, de pôr o espírito naquilo que compete na obra da criação. Então é como se cada um de nós tivéssemos o dever de pegar aquele bolo que Deus já deixou todo pronto e pegar aquela última cereja e colocar lá em cima do bolo e falar assim, olha, eu dei minha contribuição. E esse trabalho não é só um trabalho material, não, né? Um trabalho espiritual. Porque Jesus, quando falou, ele respeitava o sábado, né? De forma. Uhum. Mas tem muita coisa que pode ser feita, né? Sim, com certeza. Então aí a gente pode ir para outra pergunta, Sormindo. O que é o trabalho, né? O que aqui está relacionado? Estou tomando uma água danada, né? Jesus amado, eu tomo muita água. Então a gente pode ir para outra pergunta, né? O que é o trabalho em si, que aqui eles estão abordando? Será que é aquele trabalho CLT? Porque se for o trabalho CLT, só é aqui no Brasil. Lá no fórum não tem carteira assinada, não. Melhorar condições de vida. Sim, mas a gente está indo só de um. Tem a ver com progresso. Mas olha só, lá no capítulo 3, eles vão fazer essa mesma pergunta. Por isso que é maneiro estudar o livro de Espírito, né? Bom demais. O que eles perguntam? O que Kardec pergunta lá? Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Então, essa que a gente vai, que arruma, que tem que cumprir horário, que ajuda no progresso, que atende um, atende outro, é isso só? E os espíritos dizem categoricamente: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Olha, eu já um exemplo aqui, nem lembrei que eu estava na casa dele, velho. Vamos dar um exemplo aqui do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado? Obrigado, Marco. O corpo deitado na cama, não conseguia nem fazer nada. Mas a boca mexia. Se a boca mexia, dava para fazer palestra? Dava. Então, os outros que se virem para arrastar ele para um canto, para outro, para fazer as palestras, e ele estava lá falando. Então, o espírito trabalha. Às vezes a pessoa pode estar lá, e foi muito curioso. Tem um amigo que ele ficou completamente acamado. Na época da pandemia, a gente começou a fazer um trabalho de evangelho no lar, online. Os centros fechados, muita gente precisando. E aí o que a gente fazia? Chamada de vídeo no WhatsApp. Então, era geralmente dois trabalhadores, igual a equipe de paz. Dois, três trabalhadores, e a gente marcava com a pessoa de fazer o evangelho no lar. E aí a gente atendeu gente de tudo quanto é jeito. Suicida, né, gente com tentativa de suicídio, depressão, pessoas com perturbação espiritual, enfim, de tudo.
E a gente manteve esse trabalho, assim, tem gente que faz esse evangelho até hoje. Assim, começou em 2020, tem 6 anos de evangelho no lar direto. E, e na época, esse meu amigo, ele já não frequentava mais centro espírita, porque não conseguia mais se locomover. Com o advento das palestras online, ele começou a conseguir assistir, mas ele não conseguia mais trabalhar, e ele se sentia inútil, porque sempre foi um trabalhador espírita com muito afinco na casa espírita. Mas com a doença, e ele só ficava deitado, começou a se sentir inútil. Veio a pandemia, a gente começou com esse trabalho no lar, ele era uma das pessoas que mais faziam o evangelho no lar. E vocês tinham que ver a vitalidade dele, por quê? Porque ele ficava ali de casa, falando, pensando, poderia fazer prece, conversava com um e com o outro, e estava se sentindo útil novamente. Então, é a vivacidade do espírito, por mais que o corpo não responda. E olha como é que eles finalizam essa resposta. Ele diz assim: toda ocupação útil é trabalho. Então, aqui nós temos a definição do que é considerado trabalho em relação aos nossos deveres com Deus. É tudo aquilo que é uma ocupação útil. E aí, olha que interessante, porque eu posso estar no meu trabalho e às vezes não estar fazendo nada de útil e achar que eu estou trabalhando. E às vezes eu posso estar ali, ó, sentado no meio-fio. Eu estou trocando ideia com uma pessoa que está angustiada. E os outros vão falar assim: olha lá, o Pedro preguiçoso, ó. Sábado, 3:30 da tarde, sentado no meio-fio, batendo papo fiado. Mas às vezes eu estou num trabalho útil ali, de socorro, de assistência, enfim. Então percebe o que de fato é o trabalho? Ficou claro? Então ótimo. Vamos agora para os deveres do homem para consigo mesmo. Então, capítulo 4, esse é o primeiro dever do homem para consigo mesmo. É a lei de reprodução. Porque pela reprodução, o homem dá origem à vida corporal. A gente não sabe que através da doutrina espírita que nós precisamos reencarnar? Não tem outro jeito de reencarnar a não ser que haja a reprodução. Então, esse deve ser o seu primeiro dever para consigo mesmo, ou para com a espécie. Garantir aqui no mundo a existência do mundo corporal. Então, isso é uma condição biológica, uma condição fisiológica, uma necessidade, por isso que vem como instinto. Nós vemos isso nos animais, né, obviamente, ali em toda a obra da criação. Por quê? Porque a única forma de perpetuar a espécie é através da reprodução. Então, esse é o primeiro dever para conosco mesmo. É a lei de reprodução, garantir com que a nossa espécie continue sobrevivendo. Então, um casal que tem opção de não ter filhos, ele está infringindo essa lei ou não? Não está infringindo no sentido de programação espiritual. Porque, por exemplo, às vezes um casal ele pode vir com alguma programação mesmo espiritual de não ter filhos naquela encarnação. Mas aí é uma questão individual. Mas de forma geral, na sociedade sempre vai ter que ter uma quantidade maior de espíritos encarnados para poder de fato se reproduzir do que o contrário. Entende? Para que consiga perpetuar a espécie. Mas quando a gente olha a própria situação do planeta como um todo e os dados, está diminuindo a taxa de natalidade, aqui no Brasil mesmo. A gente parar para pensar, vamos fazer pesquisa aqui mesmo com a gente. Nossos bisavós, quantos filhos tinham? 13? É mesmo? Aí. Minha bisavó teve por aí também, eu não sei quantos não. Mas aí, por exemplo, eu vou para minha avó, já foram 3. Minha mãe já foram 2. Ou seja, só vai diminuindo. Né? Então, então é o que você falou. Eu não quero ter filho. Um exemplo, eu quero ter filho, mas vamos supor, eu não quero ter filho. Ou eu não pude ter filho. Significa que eu estou infringindo uma lei divina? Não. Mas, enquanto sociedade, eu preciso de fato garantir. Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar, o Chico ele não teve filho propriamente dito, né? Assim como o Divaldo. Da forma que nós conhecemos, tipo assim, casar, ter uma esposa. Mas Divaldo, por exemplo, teve 600 e poucos filhos ali na certidão de nascimento.
Então, assim, eu não quero ter filho, mas eu posso ser pai de alguém? Eu posso ser mãe de alguém? E aqui eu vou além, né, no sentido de... Tem uma passagem na Revista Espírita, do Espírito Lacordaire, que ele vai falar sobre a ordem da caridade. E aí ele fala que lá nessa mensagem que muitas das nossas contribuições geralmente são para as pessoas desconhecidas, sendo que, na verdade, a primeira contribuição que nós deveríamos fazer são para os nossos pais. E aí ele não coloca pais, ele coloca para os autores dos nossos dias. Eu achei isso de forma tão fantástica, por quê? Porque ele teve a sensibilidade de compreender que teve gente que foi, por exemplo, abandonado. Então, o pai e mãe daquela pessoa não existe, mas ela teve uma pessoa que foi uma tia, foi um padrasto, alguém que adotou e cuidou daquela pessoa. Então, eu posso não ter filho, mas eu posso ser o pai de alguém no sentido de, ser aquela pessoa que vai estar presente, que vai orientar, que vai instruir, que vai ajudar, que vai, às vezes, até do ponto de vista material, assessorar, acolher. Então, eu tenho que ser alguém que vai favorecer a reprodução da espécie. Então, eu preciso ser a favor da vida, preciso ser contra o aborto. Eu preciso... a pessoa está ali numa situação difícil, às vezes eu vou ajudar com enxoval, eu vou fazer outras formas da vida se perpetuar. Então, é nesse sentido também. A gente não sabe exatamente o que é o nosso compromisso, né? Exato. Às vezes, por exemplo, se é um amor, aí você fala, não, tem nem que é o pai, mas às vezes você não sabe o que é o seu compromisso com o seu neto, né? É Então, sim. a gente tem que estar sempre abraçando as oportunidades de cada É sim. Sempre, essa parte da vida, né, assim, é óbvio que, por exemplo, é fácil falar quando é de fora ou quando não acontece com a gente. Mas, sei lá, se a gente tem um filho aí de 16 anos, e aí esse filho de 16 anos aparece com um filho, não ficaria complicado? A gente não pensa assim, tá vendo? Eu que vou ter que criar, eu que vou ter que fazer isso. Mas diz respeito aos nossos deveres, né? A gente não sabe por detrás toda a situação, né? Então, tem isso também. Mas é isso. Então, lei da reprodução. Depois que a gente dá a vida, a gente precisa conservar essa vida. Por isso que a próxima lei é a lei de conservação. Então, nós devemos manter a nossa própria vida. E aí vem justamente aquilo que eu comentei a respeito, por exemplo, de ser contra o aborto. Então, se eu sou espírita, significa que eu sou cristão. Se eu sou cristão, eu tenho para comigo o jugo do Cristo. Lembra que Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração? Se eu tenho o jugo do Cristo, eu tenho o jugo do mundo. O que é o jugo? Não era aquele madeira que a gente coloca sobre os bois, sobre os animais? A partir do momento que a gente coloca em um, não tem como colocar outro. Então, se eu tomo para mim o jugo do Cristo, significa que eu estou recusando o jugo do mundo. Então, não dá para eu ser meio espírita. Naquilo que me convém, eu sou espírita. Daquilo que eu não gosto muito, eu não sou. Se eu sou espírita, portanto, eu sou sempre a favor da vida. Então, eu vou ser contra o aborto. Eu vou ser contra a eutanásia. Eu vou favorecer tudo aquilo que eu posso fazer em favor da vida. Então, a pessoa está lá no hospital. Vamos fazer todos os recursos que estão disponíveis. Tudo aquilo que está ao meu alcance. Porque às vezes vai ter coisa que não vai ter meu alcance. Tem um remédio que custa R$200 mil por mês. Eu não vou conseguir, ou o governo não vai conseguir e tudo mais. Aí não está no meu alcance. Mas o que está no meu alcance, eu tenho que fazer tudo aquilo possível em favor da vida. Então, é a conservação, é um dever para comigo mesmo. E, por fim, aqui no capítulo 6, nós temos a lei de destruição. Olha só que curioso. Também é um dever do homem para consigo mesmo. Por quê? Porque vou até ler a resposta aqui na íntegra, na 728, que fica melhor da gente comentar. Porque Kardec ele vai perguntar assim, lá no capítulo 6 da lei de destruição, ele vai falar sobre a destruição necessária e destruição abusiva. E aí ele vai perguntar assim na 728, é lei da natureza a destruição? E essa lei é pouquíssimo entendida por nós. É só a gente parar para pensar, quantas palestras a gente já viu sobre lei de destruição?
quase ninguém toca nesse assunto, né? Não é um assunto abordado, é difícil de entender. E aí eles perguntam, né, se é a lei da natureza, a lei de destruição. E aí eles dizem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então a própria destruição faz parte do progresso, faz parte de uma melhoria. Os nossos corpos hoje, dos seres humanos, esse Homo sapiens sapiens, não mesmo de 500 anos atrás, 600 anos atrás, e nem poderia ser. Porque, veja bem, é fácil de nós compreendermos isso. Nós não somos espíritos. Os espíritos não têm uma camada revestida que se chama perispírito. Pronto. Nós já fomos um mundo primitivo aqui na Terra. Os espíritos que encarnavam aqui estavam relacionados a esse primitivismo. Portanto, a sua condição genética, o seu perispírito era ainda muito insuficiente, era muito ruim. Então, tinham corpos que correspondiam àquela estrutura psíquica e espiritual que correspondiam com aquilo lá. Hoje nós já estamos caminhando para um mundo de regeneração. Eu preciso ter, obviamente, um corpo que vai aguentar fluidicamente, perispiritualmente, aquelas condições para que possa se reverberar, possa executar aqui no mundo físico. O perispírito é ligado célula a célula no corpo físico. Por isso que há tanto debate, assim, e eu não quero entrar nesse assunto, em relação ao corpo de Jesus. Por quê? Pela condição espiritual que ele tinha, tem que ter uma condição especial para aquele corpo também, né? Então isso já dá muito pano para manga aí para esses assuntos espíritos, daí dá um bafafá danado. Mas é uma coisa lógica de se pensar, né? Então, essa destruição ainda faz parte aqui desses deveres, né, do homem para consigo mesmo. E agora, então, nós vamos encerrando os deveres do homem para com o seu próximo, que são as últimas 4 leis, né? Antes da gente fechar. A gente vai ter a lei de sociedade, que é o nosso dever do homem para com o próximo. Então, convivemos em sociedade, portanto, a fraternidade, tudo aquilo precisa ser, de fato, algo que toque a cada um de nós e compete aos nossos deveres. No capítulo 8, nós temos a lei do progresso. Então, o progresso ele é em marcha. E às vezes a gente pode analisar assim, né? Por exemplo, meus pais, eles têm um traço que eu acho que é natural, mas um tanto quanto saudosista, sabe? E aí, por exemplo, às vezes junta meu pai, os amigos, o pessoal lá da época, meus tios e tudo mais. Aí começa a desenterrar umas histórias, né, vai? Não, que na minha época era bom, que a gente brincava na rua, corria para lá, que chute, tinha conga, não sei o que, blá blá blá, que era bom. Aí eu fico pensando, aí outro dia eu falei com meu pai, como é que era esse trem aí de que chute? Ah, que era assim, que era assado. Eu falei, mas era bom o tênis? Aquilo dava um chulé danado, uma confusão. Aí eu fico pensando assim, é óbvio que tem esse traço de saudosismo que é gostoso, mas às vezes a gente olha para a nossa sociedade e pensa assim, poxa, as coisas estão perdidas, a sociedade está indo muito mal, parece que não está avançando e tudo mais, mas as coisas estão progredindo, estão avançando. É óbvio que e Kardec deixa claro, lá no Livro dos Espíritos, ali perto da parte desculpa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, perto ali da parte da obediência e resignação, lá Kardec vai comentar que a sociedade, o grande mal da sociedade é a indiferença, que é o nosso grande mal hoje, que do ponto de vista intelectual nós somos muito avançados, mas a indiferença é o nosso grande mal. Isso é um quê? Um mal moral. Então ainda percebemos hoje traços na nossa sociedade dessa indiferença e dessa crueldade muito grande, frutos de uma moral ainda equivocada, né? Nosso corpo mesmo é uma forma dessa mudança. Porque a minha geração, quando eu estava lá com meus 12, 14 anos, uma pessoa de 60 anos era idosa mesmo. Eu já estou chegando aos 60. E tá bem, que nem parece. Então, assim, o nosso corpo já houve uma mudança, uma evolução. É, sim.
a expectativa de vida, né? Assim, hoje você com 60 anos não tinha mesmo, não tem a mesma vitalidade, completamente diferente do que seus pais quando tinham 60 anos, seus avós quando tinham 60 anos, né? Assim. Você comentou sobre evolução, né? Uhum. Mas estão falando de idade, aí eu vou entregar aqui. Já acima de 60, se eu voltasse 30 anos atrás, eu não imaginaria que quando a gente está conversando com alguém que não estivesse aqui próximo a mim, olhando para ela, né? Uhum. Que seria a ferramenta do celular. Sim. Então, a gente tem várias ferramentas. O problema é de que maneira a gente vai utilizar esses benefícios. Então, acho que de todas essas ferramentas que a gente tem, aí a gente, por isso que a gente tem que ter essa evolução, Uhum. vamos dizer, digamos, material, tecnológico, tudo. Só que a gente tem que ter uma evolução moral para utilizar essas ferramentas. É isso aí. Né? Então, porque se a gente tiver, né, porque o próprio celular é utilizado como uma ferramenta hoje, né, que você falou de saudosismo, minha filha tem como é que se vivia sem celular. Uhum. Né? Bom, a gente vivia, né, carta, né, depois eu vou então, são as ferramentas que são boas, né, que a gente nos ajuda, porém você precisa ter uma condição moral, né, bem intelectual para poder se utilizar bem, né? Uhum. Exato. Assim, a grande questão não está na ferramenta, né? Tá na pessoa que vai usar a ferramenta, né? Exato. Então, assim, nós temos ali pessoas que usam a internet para poder divulgar conteúdo e tudo mais, e outras que usam. Tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esse discernimento, né? A tecnologia está sendo muito rápida. Está sendo rápido. Está se adaptando. Eu sou do tempo que pegava a filha por reação humana. Uhum. Não tinha caixa. Sim. Aí hoje eu tenho dificuldade muito. Uhum. Meus netos falam, pai, é a última vez que eu estou te falando. Entendeu? Que para eles é uma coisa, até minha. É porque para eles é óbvio, né? Ela fala em PIB, ela não sabe, eu vou gastar em PIB para cartão. Eu fiz a minha ideia de caderneta. Verdade. É uma coisa também que a gente tem uma evolução assim. E para nós, espíritas, principalmente, eu praticamente comecei na doutrina com 16 para 17 anos. Na minha época, você só lia normalmente palestristas mais velhos. Uhum. Era uma linguagem bem difícil de entender, bem pura mesmo, bem crua. Uhum. Hoje a gente vê vários palestristas na sua faixa etária de idade, Uhum. que traz para a gente a doutrina de uma forma bem mais simples, bem mais clara. Uhum. Nós mesmos, assim, dentro da casa espírita, mudamos certos hábitos, e assim, de coisas que a gente já tinha visto antigamente, mas tinha um outro entendimento. E hoje tem uma concepção totalmente diferente. Uhum. Então, isso tudo houve uma mudança muito grande. Com certeza. Muito rápida, muito grande, muito bom. Sim. É porque é reflexo da sociedade, né? A sociedade amadurecendo se vai refletindo dentro do centro espírita também, né? Por exemplo, o Fé e Caridade, né? O caso que eu frequento, ele tem 114 anos. E aí, por exemplo, lá, antigamente, como é que era a reunião? Mulheres de um lado, homens de outro. Podia misturar, não. Então, ou seja, era um reflexo da sociedade, né, do costume, da cultura, da questão até de respeito que existia, que isso se refletia, obviamente, dentro do centro espírita, né? Por exemplo, antigamente, as reuniões mediúnicas eram no salão, aconteciam lá as manifestações lá no salão. Tinha ali a palestra pública, os médios sentavam dentro das 3 primeiras fileiras, assim. Depois chegava o segundo momento, começavam as comunicações e a tiazinha ia lá, ia fazendo a doutrinação. Você chegou a conhecer a tiazinha, senhor Armindo? Não? Tiazinha lá, a Lourdinha, conheceu a Lourdinha? Não? Só o senhor José, né? Ia lá, ia fazendo as doutrinações e assim ia. E aí teve um momento que, surgiu essa questão, né, de a reunião mediúnica ser fechada e tudo mais. E aí fecha, leva para dentro a reunião mediúnica e a palestra é só a palestra mesmo. Então, são questões que vão à própria doutrina. A doutrina não mudou,
mais a sociedade, os costumes e o entendimento vão mudando e vão facilitando, né? As manifestações também. Antigamente, não sabe, a gente via muitas manifestações na rua ou nas casas, as pessoas se incorporando. Praticamente é muito raro você ver uma pessoa dar uma incorporação. Sim. Antigamente era normal. Muitas vezes. Outra coisa, isso hoje está mais dinâmico, né? Muito estudo, a casa tem estudado, né? Sim. Está mais dinâmico também. Mas isso também é um ponto que a gente precisa sempre ter muito cuidado. Ontem a gente ainda estava comentando isso na reunião. A gente passa por muitos livros para poder entender que a gente precisa voltar para a codificação, né? Que é o estudo da codificação em si. E aí, hoje, a gente tem muito livro, inclusive, que não tem, que só fica repetindo as mesmas coisas, assim. A gente tem que ter cuidado em relação a editoras, assim, procurar sempre as chancelas da FEB, Leike, do Clarim lá, do Caibar Schutel. Por quê? Porque hoje é fácil publicar as coisas, e aí a gente, às vezes, vai escutando questões que não fazem muito sentido. Então, a gente sempre voltar para a doutrina, que a doutrina não tem erro, né? Para a gente fechar as últimas duas leis aqui e a gente acabar de pincelar para ir para o nosso intervalo, a gente tem a lei de igualdade e a lei de liberdade. São as últimas duas ali do homem para com o próximo, né, dos nossos deveres. A igualdade, que é diferente, né, a igualdade no sentido assim, não é o que é bom para mim que tem que ser a mesma coisa para o outro, mas no sentido de termos as mesmas oportunidades, assim como a liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Eu estou contando aqui do Fé e Caridade, por exemplo, a Cecilinha é uma amiga minha, trabalhadora de lá, que regula a idade contigo, e ela, o senhor me conhece, ela, por exemplo, não podia falar na escola que era espírita, porque ela estudava num colégio católico. Se ela falasse que era espírita, ia ser expulsa do colégio. A dona Maria Monteiro, fundadora do Fé e Caridade, ela foi presa. Por quê? Porque ela fazia receituário mediúnico. Januário da Glória, que é o diretor espiritual lá do Fé e Caridade, ele era um homeopata. Ele, enquanto espírito, a dona Maria Monteiro psicografava receitas, as pessoas começavam a procurar ela demais. Aquilo começou a dar um burburinho na cidade, e o delegado foi lá e mandou prender, levou ela para a delegacia. E ela passou lá o dia todo, e ela falou assim com o delegado: doutor, ou você me prende ou você me manda soltar, não dá para eu ficar aqui nesse impasse. Aí ele falou assim: olha, eu vou te soltar, mas você nunca mais vai fazer isso, tá bom? Tá bom. Aí no dia seguinte estava ela lá psicografando de novo. Então é aquela época, as pessoas também, assim, esses espíritos mesmo, eles eram porreta, né? Assim, era danado. Então é isso. Então, olha só, da vida em sociedade, que é a lei de sociedade, decorre o progresso. E o progresso tem como finalidade a igualdade e a liberdade, que são as consequências naturais do progresso social alcançado. Então, da nossa lei em sociedade, da nossa convivência em sociedade, surge o progresso, porque cada um vai trazendo um entendimento, vai trazendo a sua contribuição, aquilo que um é bom, o outro não é tanto. Então, a gente, por exemplo, se eu tivesse que tocar o violão, estava enrolado. Então, eles vão trazer a música, a outra está ajudando aqui a gente na parte da transmissão, da gravação. Então, cada um traz aqui um atributo que faz com que, enquanto sociedade, a gente alcance um progresso, consiga desenvolver esse seminário no dia de hoje. E isso vai possibilitando a igualdade e a liberdade para todos nós, né? Então, assim a gente tem os deveres do homem para com o seu próximo. Bom, depois dessas leis, nós temos ali no capítulo 11 a lei de justiça, amor e caridade. E aí a gente se pergunta assim, e essa está onde? No dever do homem, para com Deus, para consigo mesmo ou para com o próximo? Essa, na verdade, ela resume todas as outras leis e ela está relacionada a todas essas três ao mesmo tempo. Tanto é que os Espíritos respondem assim: essa divisão da lei de Deus em 10 partes e a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja.
A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras leis. Então, a lei de justiça, amor e caridade reúne todas as outras que nós falamos anteriormente. A lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação e, vamos ver, a lei de destruição, de sociedade, progresso, igualdade e liberdade. São 10. Lembram lá dos 10 mandamentos? Então, são as mesmas 10 leis. Essa 11ª lei que ele apresenta para nós resume todas as outras e fecha esse preâmbulo dos nossos deveres em relação a Deus, a nós mesmos e ao próximo. E, por fim, para fecharmos agora mesmo a nossa primeira parte do seminário, lembra que eu falei que Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele visava indagar 3 grandes indagações? A primeira indagação é o que é a lei moral? E aí foi o capítulo 1. A segunda indagação é quais são as leis morais? E aí nós vimos as 10 leis morais. E agora a terceira indagação, como praticar as leis morais? E como que ele propõe isso? Agora no capítulo 12 da terceira parte, o último capítulo da terceira parte. E aí, particularmente, para mim é o capítulo mais belo de toda a codificação, que é o da perfeição moral. Então, ele vai mostrar para nós um dos mais belos estudos sobre a personalidade humana. Por quê? Porque ele vai abordar dentro desse capítulo as virtudes, os vícios, a paixão, as paixões, né? O egoísmo e os caracteres do homem de bem. E vai apresentar como chave para nós praticarmos todas essas leis morais justamente o autoconhecimento como a chave do progresso individual. Então, esse conhecer a nós mesmos que é o grande chave para que nós pratiquemos todas essas leis morais e conseguimos, portanto, estar quites com a lei divina. Então, a gente vai fechar essa primeira parte relembrando uma questão que é sempre muito falada, que é a 919, lá de Santo Agostinho, né? Como que nós podemos, de fato, nos conhecer e tudo mais? E aí ele responde, examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, por que precisa revisitar a consciência? Porque lá na 657 a gente tem onde está escrita as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, aqui o que propõe Santo Agostinho é que a gente revisite os nossos dias. E ali, ao revisitar esses dias, a gente vai ver se vai estar com a consciência tranquila ou não. Porque se estiver tranquila, significa que a gente está cumprindo dentro daquilo que nós conhecemos como lei divina, com as leis morais. Se não estiver tranquilo, a gente precisa, eu preciso ajustar isso daqui, preciso recalcular a rota. Portanto, para eu fazer esse movimento, eu preciso do autoconhecimento, que é esse movimento para dentro, de olhar para mim mesmo. Afinal de contas, quando Jesus narra para nós, lá a respeito do reino dos céus, ele propõe 7 parábolas para explicar o que é o reino dos céus. E ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a... E aí vai, o reino dos céus é semelhante a... E ele começa, são 7 parábolas, se não me engano está no capítulo 13 de Mateus, são 7 parábolas uma atrás da outra. A primeira é mais conhecida, que é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear a boa semente e tudo mais. Mas ali nós temos a parábola do semeador, nós temos a parábola da pesca, a da rede, a do tesouro escondido, a do joio e do trigo, a do fermento. Todas elas têm uma característica em comum, que é a questão da interioridade. O tesouro estava escondido dentro da terra. A pérola estava escondida dentro da ostra. A rede é lançada ao mar para pegar os peixes. A separação ali do joio e do trigo. Tudo isso é um aspecto interior que Jesus gostaria de ressaltar para nós que o reino dos céus não é um lugar fora. O reino dos céus é um lugar dentro. E para a gente, portanto, conseguir alcançar esse reino dos céus que está dentro de nós, é necessário o autoconhecimento. E aí sim, a gente vai conquistar a porta para irmos para dentro e irmos em busca da felicidade, que é o que nós vamos trabalhar na segunda parte.
Combinado? Nossa, esse trem é bom, tá? Gostei demais. Acho que eu vou combinar com a Cat pra gente fazer um seminário aqui toda semana pra vir tomar esse chá, velho. Aí, show de bola. Obrigado, tá, pessoal, pela recepção de vocês, pelo lanche, estava tudo muito gostoso, então, obrigado mesmo. Espero que a primeira parte tenha sido útil. Vamos agora para a segunda para conversar a respeito um pouquinho da nossa felicidade, né? Porque assim, a gente olha as leis morais e a gente fechou ali a primeira parte falando assim, poxa, então eu tenho que entender como que eu vou aplicar essas leis morais na minha vida, né? Como é que eu vou cumprir os meus deveres em relação a Deus, ao próximo, a mim mesmo. Nós percebemos ali, portanto, que Kardec finaliza a terceira parte do Livro dos Espíritos, nos mostrando que o autoconhecimento é a chave para, de fato, entendermos aquilo que já tem em nós, que já é luz, que já é virtude, que as pessoas já reconhecem como qualidades e características nossas, mas também aquilo que já é imperfeição ainda. Porque toda imperfeição, está lá na codificação, toda imperfeição gera sofrimento. Então, o nosso sofrimento está condicionado à nossa perfeição moral. Então, enquanto eu não resgatar, não transformar tudo aquilo que ainda há sombra em mim, eu ainda não poderei ser de fato feliz. Então, Jesus nos mostra, na verdade, em todo momento, a seguinte passagem: a felicidade verdadeira é na vida futura. Por isso que todas as bem-aventuranças, bem-aventurados que são pobres de espírito, porque verão a Deus, bem-aventurados, todas as bem-aventuranças que ele coloca lá no Sermão da Montanha, coloca a felicidade condicionada a um futuro e não a um presente. Eu, por exemplo, estou relendo o livro Há 2000 Anos, lá de Emmanuel, né? Que conta a história ali dele enquanto um senador, Públio Lentulus, na época de Jesus, e da sua esposa Lívia. A Lívia sofre, coitado, o livro todo. Ela tem ali um amor e é considerada uma gêmea de Públio Lentulus, né? Uma das encarnações de Emmanuel. Os dois são casados, têm uma condição de vida muito boa. Ele, enquanto senador da República, tinha ali condições de status, poder, riqueza e tudo mais. A Lívia, uma alma completamente devotada, um espírito muito grande, e eles têm ali 2 filhos, a Flávia e o Marcos. A Flávia passa mal, tem um problema de saúde. Eles vão para ali para a região da Palestina para poder buscar o tratamento para a filha. Nisso há um imbróglio ali, o Marcos é raptado, um dos filhos. A filha recebe a cura através de Jesus. Enfim, a história vai toda se desenrolando. Enquanto que Públio Lentulus tem a oportunidade de procurar Jesus para que buscasse ali a cura da filha, né? E por um pedido muito firme da Lívia. E ele decide então buscar Jesus, mas busca as sombras das noites, né? E não a luz pujante do sol. Então ele procura ali Jesus no minuto glorioso e Jesus diz a ele: olha, seria melhor que eu tivesse vindo me procurar à luz do dia para que de uma só vez tivesse resolvido todas as suas situações. E ele procura então Jesus, tem ali a oportunidade do minuto glorioso, ele percebe a autoridade de Jesus, porque ao chegar perto ele não se aguenta, entra em choros e tudo mais, então todo aquele orgulho, aquela autoridade é reduzida a nada, mostrando o que de fato é a verdadeira autoridade, mas ele não aceita o conselho do mestre, não segue os passos de Jesus, e consequentemente, mais tarde ele tem um sonho, que é um sonho semelhante ao que ele teve no início do livro, de um juiz, de um supremo, falando assim: olha, hoje você teve a oportunidade que desprezaste. Poderá seguir Jesus agora ou daqui a 1000 anos. Um caminho seria adornado de flores, enquanto que outros seriam adornados de espinhos. E foi a escolha que ele fez, sofreu bastante, depois no próximo ano, no livro, 50 anos depois, volta ali como escravo, mas se redimiu, está aí hoje como Emmanuel. E aí a gente se pergunta, então, e essa felicidade, onde que ela se encontra, né? Será que só é possível ser feliz aqui? Aí a gente vai vir para a questão prática do nosso dia a dia.
a gente se pergunta e eu pergunto a vocês, será que nós somos felizes? Vocês se consideram felizes? Em relação ao isso é a felicidade. Você é feliz em relação à sua saúde, você é feliz em relação em relação à sua condição financeira, você é feliz, mas compensação em relação a outras coisas. Então, assim, ela nunca é completa. Uhum. Né? Ela é relativa a alguma coisa. Né? Esse é um ponto. E aí, Marco? Eu acredito que a gente deve se sentir feliz. Porque só pela oportunidade que nós tivemos de estar reencarnado, na condição de estar procurando fazer para se melhorar, já é uma felicidade. Uhum. É uma oportunidade que está. Sim. Então, eu acho que a gente, a certo ponto, a gente é feliz. Uhum. Mas eu acho também que a felicidade é uma busca constante. E se a gente estou feliz, a gente acomoda. Uhum. Então, se você está sempre em busca daquela felicidade, de algo de melhor para a gente, não só material, em relação a tudo, então aquilo vai te traz a felicidade, você já está pleno daquilo, você já quer uma outra coisa a mais. Aquilo já te completou, mas você está em busca de algo melhor para você. Eu acho que a felicidade ela é constante. Você não chega a uma coisa, não, já consegui tudo. Chega. É a ânsia do ter e o tédio de possuir, né? É sorrindo. Tem que sentir feliz pelo irmão também. Todo mundo ser feliz. Não adianta eu estar feliz e sabendo que tem alguém infeliz. Então, a felicidade é quando todos estiverem. Todo mundo estiver feliz, né? Acho que a gente confunde muitas vezes felicidade com alegria. Eu acho que o homem mais busca momentos de alegria do que propriamente felicidade. Uhum. Porque eu acho que a felicidade seria a soma, na nossa cabeça, seria a soma dos momentos de alegria. Só que durante os momentos de alegria, você sempre tem alguma coisinha que decepciona. Então você nunca chega ao ápice da felicidade. Né? Todo Jesus diz, felicidade já é desse mundo. Sim. Eu acho que, assim, só complementar, é que a verdadeira felicidade, eu acho que a gente ainda não experimentou. Né? Uhum. Seja isso, a verdadeira felicidade. Porque seria muito simples você falar se você tiver uma condição financeira, você é feliz. Mas várias pessoas ali que têm uma condição financeira não são felizes. Então, eu acho que não parte de você pensar. Sim. Você tem fome, você tem dinheiro, você tem tudo, o que você tem. Uhum. Sim. Eu acho que, quando falou, você fez uma pergunta que você talvez não vai ter uma resposta completa. O que seria ser feliz para Deus? Ser feliz. Eu penso hoje que tem condição assim, de ter felicidade para mim é sabedoria. Você saber que pode esperar, cara, tudo. Aqui não acaba, às vezes não acaba, aqui você tem tempo e poder de esforço, né? Enfim, mas eu acho que essa pergunta, a pessoa não vai ter a resposta, porque ele falou, você tem felicidade por finanças, dinheiro, às vezes falta saúde, às vezes falta uma família, às vezes felicidade ser... Tem mil maneiras de ser livre. Então, nesses momentos de felicidade, você tem que aproveitar da melhor maneira possível para cada dia se fazer melhor. Né? Para você não ter tanta decepção quando você voltar. Sim. Aproveitar o tempo. Acho que a sabedoria também seria uma maneira de ser feliz. De verdade, sim. E aí, não deixar na vida. Com certeza. E outro raciocínio dele. A gente estando com a consciência tranquila, a gente se sente feliz. E a gente não tem que se cobrar. Sim. Né? E no momento que você está preocupado com alguma coisa que vai bem, você fica incomodado. É isso aí. Esse é um ponto importante também, assim, complemento. Eu acho que também que se aplica no sentido seguinte. A mesma coisa que eu perguntar para você, você ama?
a gente sabe o que é o conceito de amor. Se você perguntar assim, o que é o conceito de amor? Ah, é o amor de mãe por um filho. Na nossa cabeça, a gente entende que o conceito de amor seria esse. Mas se você amar dessa forma, já a mesma situação para mim é felicidade. Você sabe o conceito, mas dizer que você é feliz. E quando você começa a esmiuçar a sua vida, você começa a olhar, na conta isso assim, para completar a felicidade. Sim. Eu acho que passa muito em todos esses pontos que vocês tocaram, porque eu acho que entra na questão da relatividade, relativo a, entra a parte da consciência que a gente vai trabalhar, entra a parte da questão de alegria e felicidade, porque tem momentos que a gente está sofrendo, mas que a gente sabe que aquele sofrimento vai trazer uma felicidade futura. Tem momentos que a gente está alegre, que a gente sabe que é uma alegria que tem tudo para dar errado. Então, a felicidade, ela parte muito em relação à nossa expectativa de alguma coisa também. Então, hoje nós saímos de casa para vir para o seminário aqui no Jerônimo Mendonça. Ah, tá lá, cartaz lá com Pedro Arthur. Aí o senhor Mindo já me conhece. Fala, nossa, seminário com Pedro, 3 horas, vai custar passar aquele trem. Aí, de repente, ele vem para o seminário. O seminário, ele se sente surpreso. Uai, até que passou mais rápido do que eu imaginava. Foi melhor do que eu esperava. E aí ele se sente feliz com aquilo. Por outro lado, às vezes a pessoa pode ter criado uma expectativa grande. Nossa, é o Pedro. Aí chega aqui, nossa, mas é o Pedro, que é aquele que você falou que era bom, que ia ser bom o seminário? Nossa, foi ruim, né? Então percebe que a felicidade pode estar relacionada à nossa expectativa? Tem um amigo que diz assim, felicidade, e ele é matemático, por isso que ele fica falando isso. Felicidade é igual a expectativa menos a realização. Quanto maior a nossa expectativa, maior costuma ser a nossa frustração. Quanto menor a nossa expectativa, menor a frustração. Então esse é um ponto. Mas também tem outra situação. Se eu parar lá no Parque Alfred, eu fizer um exercício igual eu fiz aqui com vocês, o que é felicidade para você, o que você precisa para ser feliz? Se eu parar aqui no Centro Espírita é mais fácil, mas se eu parar no Parque Alfred, que a gente vai ter uma pluralidade de crenças, pessoas, realidades, de tudo, nós perceberemos que a maioria vai dizer assim, se eu ganhar na Mega Sena, se eu conquistar um emprego, se eu tiver essa casa, se eu tiver aquele carro, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, não. De 100 respostas, provavelmente 80 vai estar relacionada ao âmbito material. E nós, se pararmos para pensar, já tivemos muito das nossas felicidades atreladas a isso, na nossa imaturidade mesmo. Se voltarmos para alguns anos atrás, às vezes a gente considerava que ser feliz significaria fazer aquela viagem, ter aquele carro, conseguir aquele emprego. E hoje a gente passa para trás e olha e fala assim, se eu conquistei ou não, às vezes não fez diferença. Por quê? Porque tudo que está relacionado à questão da matéria é complicado. Porque, como o próprio nome diz, a gente viu lá na Leis Morais, a gente não tem a lei de destruição. Toda matéria vai acabar. Toda matéria tem data para acabar. Então, se eu vinculo a minha felicidade a algo material, eu estou vinculando a minha felicidade a algo que é passageiro, que vai acabar. Então, por exemplo, eu adoro esse chá de formigueiro que é feito aqui. Todo dia eu peguei a receita lá com ela, todo dia eu vou fazer na minha casa. E assim, eu não sei vocês, mas eu acredito que sim, a gente é um bicho que tem muitos hábitos. Então, por exemplo, provavelmente quem frequenta aqui no Jerônimo Mendonça vai vir aqui para casa, vai sentar no mesmo lugar, na mesma cadeira, né? A gente na nossa casa costuma sentar para almoçar no mesmo lugar, tomar o chá na mesma caneca ou o café na mesma caneca. Aí se um dia eu tô ali tomando meu chá de formigueiro na minha caneca favorita, eu tô feliz. Por quê? Porque eu tô tomando uma bebida que eu gosto na xícara da minha preferência, aquela que eu mais gosto. Aí amanhã minha mãe chegou, eu falei com vocês de viagem, ela tá lá lavando a xícara, de repente, pum, espatifou. Aí eu vou ser obrigado a tomar em outra xícara. Pronto, e aí? A minha felicidade estava atrelada àquela caneca? Porque se tivesse, já era. Agora, se eu desvinculo a felicidade da caneca, eu penso assim, não, eu tenho a felicidade de poder tomar um chá. Aí não importa se é no copo de vidro, de plástico, se é caneca, se é o quê, não, eu estou tomando um chá.
Então eu começo a desvincular. Tem pessoas que a felicidade, por exemplo, é ter o carro do ano. Então, a gente está aqui em julho. Então falta agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro para acabar a felicidade da pessoa. Faltam 5 meses. A felicidade é ter uma camisa nova. Daqui a pouco desbota, mancha, amarrota, pronto, acabou. Então percebe que quando a gente tira a felicidade do ponto de vista material e leva ela para o ponto de vista espiritual, ela tende a durar mais? Por uma questão lógica de matemática? Então o que acontece? A gente começa a transferir muito da nossa felicidade para uma felicidade posterior. Para uma felicidade que ela vai além do terra a terra, que vai além da vida, dessa que nós conhecemos. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá no item 4, tem uma mensagem intitulada Desgraça Real. Que aí ela vai dizer que, a Delfina de Girardin vai dizer que, muitas vezes, onde nós costumamos enxergar a desgraça, está ali a verdadeira felicidade. Onde nós costumamos enxergar a felicidade, está, muitas das vezes, a nossa perdição. Pedro, como assim? Por exemplo, a gente vê uma pessoa, carro do ano, uma casa com sei lá quantas suítes, com tal piso, com condomínio fechado, com as crianças estudando na escola tal, nananana, aquela vida de viagem que todo mundo gostaria de ter. Mas às vezes para a pessoa conseguir aquilo, ela teve que, por exemplo, sei lá, conseguir uma propina, um exemplo. Então, aquilo que ela conquistou está sendo com um dinheiro equivocado. E às vezes a gente vê uma outra pessoa, uma vidinha assim, que a casa tem 2 quartos para 10 pessoas, um sufoco danado, mas está com a consciência tranquila. Aí, às vezes a gente vai olhar para a vida das pessoas e falar assim, nossa, aquela lá está super bem. Do ponto de vista material, é isso que ela está querendo dizer. Do ponto de vista material, ali está tranquilo, mas quando ir para, por exemplo, o mundo espiritual, vai dar encrenca. E aquela outra que todo mundo falava assim, não, coitadinha, olha lá, a desgraça que ela vive, ninguém quer. Do ponto de vista espiritual, vai estar tudo certinho. Por quê? Porque é tudo do próprio esforço. Então, é só um exemplo bem grotesco para que a gente entenda essa mensagem. Que muitas vezes a gente enxerga na situação favorável aqui na Terra sendo algo glorioso, e às vezes não vai ser. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Então, a gente começa a desenhar essa questão da felicidade. Só que para nós está muito claro isso, que a felicidade ela é de fato uma felicidade no futuro. Mas Kardec ele questiona isso lá na 922. Ele vai questionar assim, poxa, tá bom, eu já entendi que a felicidade verdadeira é a felicidade no mundo espiritual. A gente já entendeu que a nossa vida verdadeira é a do mundo espiritual, que a gente está aqui na Terra só de passagem, que o objetivo da encarnação é nós atingirmos a perfeição, mas enquanto nós estamos aqui, encarnados no planeta Terra, existe alguma felicidade que a gente possa conseguir e que seja comum a todos nós? É isso que ele quer saber. Porque a felicidade ela é muito relativa, como o nosso amigo disse. Por exemplo, 6 horas da tarde vai ter Inglaterra e França. Para os ingleses, a felicidade vai ser a Inglaterra ganhar, e para os franceses vai ser a França ganhar. Então, a felicidade ela é relativa a cada um. Mas Kardec ele quer saber além, ele quer saber se a gente pode ser feliz aqui na Terra, e se a gente puder, existe algo que seja comum a todos nós? E os espíritos dizem que sim, que a gente pode ser feliz aqui na Terra. E que há uma felicidade que seja comum a todos nós. E eles vão dizer exatamente para nós que sim. Então eles vão dizer, com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, se eu quero ser feliz aqui na Terra, em relação à vida material, eu preciso ter a posse do necessário. Aí eu pergunto para vocês, e aí, o que é necessário? Cada um tem a sua necessidade. Cada um tem a sua, né? Era minha nossa palavra que a felicidade seria para mim o deitar de luz, então conseguir deitar de lado. Tá vendo? Ele era a felicidade. É isso. Então, assim, será que eu preciso, para eu ser feliz, eu preciso ter uma cama queen?
Eu preciso ter um lugar para dormir. Eu preciso ter o travesseiro de pena, eu preciso dormir só de uma posição. O que é o necessário para mim? Porque eles estão dizendo aqui, ó, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Se cada um tem uma necessidade, como é que eu vou saber o que de fato é necessário? Mas Kardec, para ajudar a gente, assim, ó, igual criança que vai dando a mão, na 715 ele pergunta isso. Como que o homem pode saber o limite do necessário? Entre aquilo que é necessário e o supérfluo. E aí eles vão dizer, o homem ponderado, ou seja, o homem que tem bom senso, conhece o limite do necessário através da intuição. Quando não a segue, sofre as consequências do seu excesso. Então vamos trazer para o nosso dia a dia para a gente entender melhor isso. Quando a gente tem bom senso, quando a gente tem ponderação, a gente sabe o que é o limite ali do necessário através da nossa intuição. A gente sabe. Então, por exemplo, os trem ali estavam tudo gostoso demais. Aí eu penso assim, nossa, sei lá quando que eu vou conseguir tomar esse chá aqui de novo, quando que eu vou conseguir comer essa broa, esse bolo e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte, eu já peguei um chá correndo. Aí tomei correndo o chá, tá, né, não sei quando eu vou tomar de novo, aí queima a língua, queima a garganta. Aí come o bolo correndo, entala, é igual o final de ano, né, assim. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado com rabanada. Canjica, meio do ano agora, canjica. Lá no trabalho teve canjica o mês de junho todo. Eu comi canjica toda semana. Aí teve um dia que foi assim, tinha acabado de fazer a canjica, foi logo na primeira semana de junho. Aí a funcionária lá fez, não sei o que, chamou todo mundo. Ah, vem comer uma canjica. E eu, como eu sou apaixonado, já fui direto com uma caneca, aquelas canecas de café. Aí, beleza, aí coloquei a primeira e todo mundo, nossa, vai comer isso tudo boa, gente. Isso é só uma vez no ano, eu sou apaixonado por canjica. Aí comi, a canjica tava tão boa, gente, cremosa, não sei o que tem gostoso demais. Aí, beleza, comi rapidinho, quando veio a caneca acabou. Falei, nossa, esse trem tá bom, né? E aí, será que eu pego mais um pouquinho? Não pego mais um pouquinho? Não sei quando que vai ter de novo esse negócio, vai que é só lá em junho de novo, né? Aí, ela com uma panelona assim. Eu falei, uma panelona? Mais um pouquinho? Vou aproveitar. Aí fui. Aí peguei mais uma caneca de novo. Aí quando eu peguei a segunda caneca, parecia que já não estava tão gostosa quanto a primeira. Eu acho que eu já estava um pouquinho cheio. Aí eu fui tomando, beleza. Aí acabei a caneca. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, que trem bom, né? Aí de repente aparece uma outra funcionária lá com. Não, com paçoca. Aí eu falei, nossa, eu não comi com paçoca, né? Mas eu já tô meio cheio. Quer saber? Eu acho que. Aí todo mundo começou a comer com paçoca. Eu falei, com paçoca eu não vi, parece que tá bom esse trem. Aí eu falei, vou pegar meia caneca só. Aí fui, peguei meia caneca, coloquei a paçoca. Resultado. Passa ali meia hora, começa a me dar uma dor de barriga, uns trem aqui revirando. Ou seja, se eu fosse uma pessoa com prudência, com bom senso e tudo mais, se eu tivesse, através da intuição, eu ia ter falado assim, olha, uma caneca era suficiente. No máximo 1,5 já estaria bom. Mas o que acontece? Eu não soube limitar a minha necessidade, eu fui para o excesso. E aí, através do excesso, eu tive as consequências naturais. Então, é isso que os espíritos respondem na 715, que através da intuição, da ponderação, a gente consegue ter a necessidade, saber o limite daquilo que é necessário. Mas muitas vezes a gente se equivoca e vai sofrer as consequências do excesso. Então, a gente precisa de fato entender por quê. O necessário, ele não está englobando nem o excesso, mas também ele não engloba a falta. Por exemplo, para eu ser feliz, portanto, eu preciso ter o necessário. É necessário ter um lugar para eu morar? É. Então eu não posso ser feliz sem ter uma casa, sem ter um lugar onde morar. Não posso ser feliz na rua. Mas eu preciso ter uma casa com 5 suítes? Não, mas eu preciso ter um lugar para eu dormir. Eu preciso me alimentar?
Precisa. Então ninguém é feliz na fome. Mas eu preciso fazer 5 refeições de filé mignon? Não preciso. Então, através disso, a gente vai entendendo o que é o necessário e o que é o supérfluo. E aí ele vai mostrando exatamente para isso, como que a gente vai, de fato, conseguindo dividir aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo. Então, esse é o nosso primeiro trabalho, né? Com relação ao ponto de vista material, entender o que é necessário e o que é supérfluo. E aí eu trouxe aqui para a gente ler um trecho bem pequenininho de um texto que fixa muito esse conceito de necessário e supérfluo, e que não é psicografia, é a autoria do próprio Chico. E é muito bonito o texto que ele vai dizer, o texto chama o supérfluo e o necessário. E ele diz assim: uns queriam um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo e outros apenas o necessário. Então, se nós quisermos ser felizes aqui na Terra, do ponto de vista material, é necessário nós buscarmos o necessário. E é difícil para a gente, né? Pedro, eu acho que é uma questão muito pessoal. Uhum. E eu acho que tem muita coisa que está ligada. A gente aí falando da delicada. Você acha que se você trabalhar mais, então você tem mais recursos, logo você consegue fazer mais coisas. E uma coisa puxa a outra. Então, por isso que a gente tem que ponderar. Né? Agora, dos estudos, né? Por exemplo, meu gerente ele vem para cá e não tem noção de tempo. Ele vai até 9 horas da noite trabalhando. E aí você começa a pensar se aquilo realmente é necessário. Né? Está chegando já o baixo, excelente. A vida está passando, eu trabalho muito e se realmente compensa. Então, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Você tem que, igual você falou, você tem que refletir muito em cima disso. Sabe que você quer ter muito ou você quer ter mais? É o que a gente busca. E normalmente a gente costuma fazer isso aí quando a gente fica com mulher. Acho que vai se pensar. Né? Então, acho que é coisa muito pessoal, não tem como eu falar para alguém o que é necessário. Com certeza. E assim, o que a gente vê é que a sociedade, a cada dia, coloca para nós questões como sendo necessárias e que às vezes não são. Não, é necessário você ter uma televisão, sei lá, uma Smart TV. É necessário você ter esse smartphone. É necessário você ter isso, ter aquilo, nananã. E às vezes você vai só abrindo mão do seu tempo para, às vezes, trabalhar mais, abrindo mão de ter tempo ali com a sua família, de participar de um grupo de estudo, de participar disso, de aquilo, para ter necessidades que elas, às vezes, não são reais. Então, aí precisa usarmos, de fato, daquilo que ele coloca como crucial para nós. A ponderação, o bom senso, o discernimento, para entender, de fato, como que a gente vai balizar isso tudo na nossa vida, né? Então, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Mas não para por aí. São 3 itens que eles colocam para nós sobre a felicidade. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila. Então, Marco, ele matou essa daí. Para que a gente encontre de fato a felicidade, a gente precisa ter a nossa consciência tranquila. Ninguém consegue ser feliz se não tiver com ela em paz. Por isso que na 621 ele pergunta, onde estão escritas as leis divinas? Na nossa consciência. Então significa, por exemplo, Pedro, que eu tenho que saber todas aquelas 10 mandamentos, aquelas 10 leis morais que você falou aqui? Não. Mas dentro daquilo que eu entendo de conhecimento, que a doutrina já me facultou, que o evangelho me fornece,
Eu preciso ter uma norma de conduta que vai aliado àquilo ali. O fato é que cada vez que nós, por exemplo, viemos a uma reunião espírita, o nosso conhecimento se dilata. Eu, por exemplo, antes de conhecer a doutrina espírita, não sabia da pluralidade das existências, da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, não sabia de nada disso. Hoje eu sei. Se eu sei, o meu conhecimento da lei divina está dilatado. Eu aumentei o meu conhecimento. Não significa que eu sei tudo sobre a lei divina, eu não sei nada praticamente. Mas eu já sei mais do que eu sabia 10 anos atrás. Portanto, a minha forma de conduta, e eu serei cobrado por esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, se eu sei que eu tenho que ser mais fraterno, e se eu não sou, eu serei cobrado por isso. Então, é importante revisitar, porque a todo dia a gente vai amadurecendo, vai adquirindo novos conhecimentos, vai tendo uma nova visão e a gente vai mudando. Tenho certeza que todos nós estamos nos tornando pessoas melhores do que éramos há 10 anos atrás. Esse é o esforço. Reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço pela sua transformação moral. Então, a consciência tranquila significa fazer todos os nossos deveres, cumprir com aquilo que foi requisitado. Porque senão, o que hoje nós mais vemos no mundo atual são pessoas fugindo da sua própria consciência. E como é que nós fugimos da nossa consciência? Através, por exemplo, de álcool, de drogas, de consumismo, de fofocas. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô com uma coisa aqui no peito que eu não sei nem dizer o que que é. E a gente tenta matar a nossa fome, a nossa sede, em questões materiais. É igual a mulher samaritana lá no encontro com Jesus, que é narrado para nós no Evangelho de João. Jesus sai de Jerusalém e decide ir para Cafarnaum. E ele decide passar por Samaria. Quando ele decide passar por Samaria, era obviamente para poder reconciliar os judeus com os samaritanos, e ele para no poço de Sicar porque vinha ali uma mulher samaritana, que estava ao meio-dia, diferente das outras que iriam às 6 da manhã. Ela estava indo sozinha, meio-dia, buscar uma água ali no poço de Sicar. E naquela época, um homem não podia conversar com mulher. E judeus não conversavam com os samaritanos. E ele, quando chega lá no poço, fica esperando ela chegar. Ela chega e ele conversa com ela. E ele começa a dialogar com ela, e ela fala assim, uai não, né? Uai, se fosse aqui, né? E eu falo com ela assim, mas você falando comigo, um homem falando com uma mulher, um judeu falando com uma samaritana, talvez pelo sotaque, pelas vestes. E ele pede a ela, olha, me dá um pouquinho dessa água. E ela fala assim, não posso te dar dessa água, porque você é samaritano, você é judeu, eu sou samaritano. E ele fala assim, olha, se você soubesse quem eu sou, é você que me pediria dessa água. E se você tomasse da água que eu tenho para te dar, você nunca mais teria sede. Por quê? Que água era essa que ele estava falando? Era a água do amor. Porque ela estava ali buscando a água que mata a sede do corpo. Aquela água que você toma aqui, que está igual eu, estou igual a mulher samaritana, que eu tô que tomo água, eu tô que tomo água, eu tô que tomo água. Mas essa água está matando a sede do corpo. Para eu matar a sede do espírito, eu tenho que tomar água que vai matar a sede do espírito, não que vai matar a sede do corpo. Então, para termos a nossa consciência tranquila, eu preciso dar para o meu espírito situações e cumprimento de deveres que estão relacionados a isso. Não adianta eu tentar matar essa fome do espírito com as questões materiais, porque eu não vou. Só que chega um momento na nossa vida que essa consciência ela começa a gritar. É um sinal pequenininho, às vezes começa pequenininho. Aquele barulho que às vezes acontece em casa, que é a porta que de repente começa a fazer um barulhinho. A gente não dá manutenção, aí vai deixando, daqui a pouco esse barulho vai só aumentando. Vai só aumentando, até que a gente fala assim, não, esse barulho dessa porta é insuportável, vou ter que jogar desengripante, vou ter que trocar a fechadura, vou ter que fazer alguma coisa. A nossa consciência é a mesma coisa, é um alerta suave, pequeno, mas que aquilo vai, se a gente não muda a rota, aquilo vai ressoando, vai aumentando, até que a gente, de fato, fale assim, olha, agora não tem mais como fugir disso. Então a gente precisa, de fato, ter essa consciência bem clara, bem límpida, bem translúcida, para que a gente fique com ela tranquilo. Então esse é o segundo etapa.
E por fim, nós temos a terceira etapa que eles colocam para nós, que é a fé no futuro. Ninguém consegue ser feliz se não tiver fé no futuro. Fé em Deus, fé nas pessoas, fé num futuro melhor, fé na imortalidade da alma. Então, ter fé significa... E não é essa fé dogmática, essa fé imposta. É aquilo que o Jung falava, assim, eu não acredito, eu sei. Então, talvez a maioria de nós aqui já tenha vivenciado experiências na doutrina espírita que não fica restrito aos livros. Porque os livros são importantes e a gente traz o conhecimento. Mas provavelmente nós já vivenciamos coisas dentro do centro espírita ou fora do centro espírita, situações que a gente pode falar assim, eu não acredito em Deus, eu sei, eu sinto, assim, é algo que transcende ali qualquer página ou qualquer experiência. São questões que a gente vivencia e que a gente tem certeza dentro de cada um de nós. E que a fé raciocinada nos faculta e nos dá essa possibilidade para poder, de fato, perceber que a fé no futuro nos garante, de fato, uma felicidade. Mas é um tripé. Um tripé é exatamente isso daqui. Se eu tirar um pezinho desse daqui, ele vai tombar para o lado, independente de qualquer que eu tire. Então não basta eu ter a posse do necessário e a consciência tranquila se eu não tiver fé em Deus, se eu não tiver fé no futuro. Não basta eu ter fé no futuro e a consciência tranquila e estar com o supérfluo. Então eu preciso estar com os três em harmonia. Quando eu tiver com as três em harmonia, aí sim eu vou garantir a minha felicidade. Então olha que legal, agora a gente vai fazer um contraponto entre a felicidade e a infelicidade. Então, na 922, Kardec trabalha a felicidade. Como nós podemos ser felizes aqui na Terra? Posse do necessário, consciência tranquila, fé no futuro. Na 943, ele vai falar sobre a infelicidade. E ele pergunta, de onde nasce o desgosto que algumas pessoas têm pela vida? Por que essas pessoas são infelizes? E aí, os espíritos também colocam 3 pontos. Olha que interessante. Eles colocam a ociosidade, a saciedade e a falta de fé. E aqui dá para a gente contrabalancear esses 2 pontos. Então, se eu sou infeliz, ou se eu estou infeliz, melhor dizendo, é por conta da ociosidade, da saciedade e da falta de fé. Então, a saciedade é quando nós estamos fartos de nós mesmos, fartos de um ateísmo, farto de uma vida que é tediante, né? Então, isso pode nos levar à depressão, a tudo mais. A ociosidade é quando nós estamos à toa, quando estamos pensando somente em nós mesmos. É a falta de interesse pelo outro, né? Então, por exemplo, para deixar bem claro assim, a saciedade a gente vai se lembrar da posse do necessário. A saciedade ela vai se contrapor à posse do necessário. É só lembrar da canjica do Pedro. Se eu ficar saciado, uma caneca bastava. Mas quando eu passo disso, eu já estou no exagero. Então a posse do necessário ela vai contrapor a saciedade. A consciência tranquila, o que a gente fez como resumo lá no final da primeira parte? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a gente sabe dos nossos deveres em relação ao próximo. Para eu ter essa consciência tranquila, eu preciso estar exercitando isso. O meu dever em relação a Deus, a mim mesmo e ao próximo. Se eu estou ocioso, significa que eu estou com os olhos somente para mim, eu não estou com o olho para o outro. Porque se eu falar assim com o Kelly, ô Kelly, eu estou com tempo ocioso, você está precisando de alguma ajuda aqui no Jerônimo Mendonça para algum trabalho ou não? Você vai me dar função aqui? Vai ou não vai? Vai me dar oportunidade. Se não tiver oportunidade nenhuma aqui, vamos supor, está lotado de trabalhador, não tem nenhuma vaguinha aqui para mim. Eu posso visitar os hospitais, os asilos, ajudar os outros na rua? Posso. Então, se eu estou com tempo ocioso, é porque eu estou olhando somente para mim. Porque se eu jogar o meu olhar um pouquinho para o próximo, eu vou achar a oportunidade de ser útil, de estar cumprindo o meu primeiro dever também em relação ao trabalho, que é a ocupação útil. Então,
A consciência tranquila se contrapõe à ociosidade. E, por fim, essa bem óbvia, a fé no futuro se contrapõe à falta de fé. Então, se eu tenho a falta de fé, eu preciso criar a fé, preciso fortalecer, eu preciso criar esse mecanismo. Então, essas duas questões, elas são espelhos umas da outra. A 922, como eu ter felicidade? Consciência tranquila, posse do necessário, fé no futuro. E a infelicidade, ela é fruto do quê? Da saciedade, da ociosidade e da falta de fé. E essas duas, na verdade, a gente pode fechar, para a gente ir encaminhando para o final, no mandamento maior. Por quê? A falta de fé, ela é compensada com a fé no futuro, que é amar a Deus acima de todas as coisas. A ociosidade, ela é compensada com a consciência tranquila, que é o amor, amar a si mesmo. E, por fim, a saciedade, ela é a posse do necessário. Então, é o meu dever para com o próximo. Então, essas três questões, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, abraça e envolve essas duas questões. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que, poxa, é possível eu conhecer a mim mesmo, conhecer as leis divinas, para aplicar essas leis morais na minha vida, para que eu possa ser feliz aqui na Terra ainda. É possível conquistar a felicidade aqui, semeando e plantando a felicidade futura. E isso a gente sabe, porque se nós pararmos para pensar, e fecharmos os nossos olhos, e pensar assim, poxa, será que nós somos ou já fomos felizes em algum instante da nossa vida? Provavelmente a gente vai se relembrar de pessoas que a gente gostaria de ter vivenciado mais, momentos que foram marcantes nas nossas vidas, e provavelmente ali tinham pessoas queridas, não tinham posses, não tinham carro, não tinha nada, tinham momentos. E aqueles momentos são aqueles momentos em que a gente para tudo e fala assim, poxa, parece que aquele momento que a gente teve junto, eu achei que tivessem passado 10 minutos, mas passaram-se 2 horas. E naqueles momentos em que a gente gostaria que durasse para sempre, e que a gente não gostaria que acabasse, a gente pode ter a certeza de afirmar, poxa, pelo menos naqueles momentos eu fui feliz. Porque o tempo, como é relativo, está relacionado à nossa própria felicidade e à percepção do tempo. Aqueles momentos em que a gente gostaria que durassem para sempre, aqueles momentos que a gente falasse assim, poxa, já são tal hora. Significa que aquele momento para nós foi um dos mais prazerosos da nossa vida. Portanto, se a gente já teve desses momentos, significa que nós já fomos felizes. E se nós já experimentamos essa felicidade, é nosso dever compartilhar e proporcionar isso às outras pessoas também. Por isso que o verdadeiro filé mignon da vida, vamos dizer assim, é uma vida que vale a pena ser vivida. A vida que vale a pena ser vivida é essa vida de entrega, de doação, é de conquista, é de entrega. É de poder proporcionar ao outro aquilo que eu gostaria de receber. É ter a certeza que se eu não estivesse aqui para poder arrancar aquele sorriso, talvez a pessoa não sorriria. É ter a certeza que se talvez eu não estivesse ali para estender a mão, nenhum outro estenderia. Então, se nós olharmos a vida toda de Jesus, era uma vida de entrega, uma vida de doação. E essa talvez seja a nossa maior lição. Então, se algum desses momentos aqui que a gente teve na tarde de hoje, a gente olhou e falou assim, poxa, passou mais rápido, eu não tinha parado para pensar nisso, foi bom que eu vou sair com essa pulga atrás da orelha para casa hoje, eu me sinto realizado. Para mim, foi uma felicidade o convite da Kelly estar aqui com vocês. E passou rápido, pelo menos para mim, que estou aqui falando igual uma maritaca. Então, espero que tenha sido útil e proveitoso para vocês também. Estou à disposição, eu tinha combinado com ela que a gente tem ali agora mais uns 15 minutinhos, 10 minutinhos de perguntas e respostas, caso queiram trazer mais alguma questão, trazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Se não, a gente também agradece o carinho, a paciência, a disponibilidade e a presença de cada um de vocês.